O direito no Brasil virou, de novo, massinha de modelar. Quem der no Natal, agora lembra disso, né? No aniversário da criança, massinha de modelar é um pouco as leis no Brasil. Pode ser o que o juiz acha que a lei é, né? Ou o que o juiz acha que deveria ser a lei, ou seja lá o que for, né? Então, acho que o presidente Bolsonaro, desde o início a gente vem dizendo, ele não tem chance nenhuma digamos assim, neste universo jurídico de exceção que foi criado no Brasil a partir dos inquéritos, e exceção aqui não é uma palavra qualquer, realmente foi criado um modelo de, digamos assim, de investigação, de acusação, de uma super, hiper força-tarefa infinita ali, a partir dos inquéritos, né? Que não tem fim. Então, nós estamos há quase 3 anos das eleições, continua, então, com o argumento da salvação da democracia, e todo mundo pode entrar ali, e as leis são enquadradas, né? Os enquadramentos são feitos de maneira muito criativa, tudo pode acontecer, né? Mas o fato real, político, eu acho que interessa, o ex-presidente Bolsonaro está preso, está incomunicável, não pode falar nem com os filhos, não pode usar a rede social, está com a tornozeleira eletrônica, está inelegível. Bom, o que mais pode acontecer? Ele pode ir para a cela lá na Polícia Federal em Brasília. Vai mudar muita coisa, vai ficar desconfortável para ele. Uma pessoa que tem problemas graves de saúde, né? Pode complicar muito, ainda mais, a situação de saúde dele. Mas pode acontecer. Mas o que mais vai acontecer? Depois que ele estiver na cela em Brasília, vão fazer o quê? Mandar para um calabouço, alguma coisa? Então esse assunto mais ou menos está resolvido. Vai haver o julgamento, todo mundo no Brasil sabe o resultado desse julgamento. Alguém tem alguma dúvida sobre o resultado do julgamento? Pode ter alguma dúvida sobre, eventualmente, se vai ser unanimidade, sobre a pena exatamente que vai ser dada, mas alguém em sã consciência tem alguma dúvida sobre esse julgamento, dada a composição ali da primeira turma, dadas as manifestações exaustivas que todos os juízes desse caso já fizeram, então não há muito. O que me impressiona a semana, viu, Thaís, Cláudio, Sônia, Pedro, é este novo processo, esse indiciamento que foi feito, né? Porque esse indiciamento tem a ver com todos nós, né? Por que isso? Né? Eu gosto de tratar o direito separado da ideologia, das preferências, dos gostos e tal, porque isso tem demais na sociedade, né? A pergunta básica é o seguinte, né? Se você tem um processo, até vou apelar ao Pedro aqui, o nosso jurista, né? Porque a acusação é sobre o artigo 344 do Código Penal, que é a obstrução no curso do processo. Obstrução no curso do processo é usar de violência ou grave ameaça para interferir num processo. Então, por exemplo, você está lá sendo julgado pelo juiz, então você manda ameaça o juiz, ameaça de violência o juiz, vou entrar na sua casa, vou sequestrar seus filhos, vou quebrar o vidro do seu carro, vou não sei o quê, né? Isso de fato acaba tendo um impacto lá naquele julgamento, ou realmente o juiz se sente coagido, ou uma testemunha, por exemplo, a testemunha vai fazer o seu testemunho lá e ela é ameaçada de morte, por exemplo. Isso aconteceu muitas vezes no Brasil. Então, se você falar não sei o que, eu vou... Então, isso é uma coação direta, né? Isso é grave ameaça ou violência no curso do processo. Agora, a petição internacional, a simples, digamos assim, existe nas convenções internacionais que o Brasil assina, né, o direito de peticionar, ir ao exterior, fazer a crítica do processo, né, pedir inclusive sanções sobre direitos humanos, direitos individuais, reclamar que um processo é injusto, denunciar um processo, isso está no plano dos direitos, né? E para causas boas e eventualmente que as pessoas consideram que não sejam corretas, porque numa sociedade democrática, plural, é exatamente essa divergência que tem. Muita gente acha que é correto, o julgamento está todo correto, que não tem infração a direitos, que está tudo ok dentro do processo. Tem muita gente que acha, talvez metade do Brasil acha que tem vícios no processo, que não está sendo imparcial, não é? Que não está sendo atendido o devido processo, que não está sendo atendido a instância devida, que não teve juiz natural, que o Bolsonaro não tinha que estar sendo julgado lá no Supremo, está errado isso, que tem agressões à liberdade de expressão, que tem censura prévia, tem um monte de coisa. E vai denunciar. Não é? E aí o próprio juiz que está sendo denunciado diz que aquela denúncia, que aquela petição é um crime. Imagina o seguinte, né? Você faz uma passeata na sua cidade contra uma injustiça que você acha que está sendo cometida no julgamento. Aí o juiz diz, não, aquilo é uma coação, estão me coagindo, estão me pressionando, estão me constrangendo na comunidade.
Então aquilo é um crime. Só não, o juiz está sendo denunciado por uma infração a direitos, o próprio juiz diz que a denúncia está sendo feita contra ele é um crime, então não pode ser feito, né? Então não pode ser feito. Vocês percebam o impacto que isso tem sobre todo o direito no Brasil. Quando o ex-presidente Lula estava sendo julgado lá, condenado, depois foi preso, os emissários do PT, os lideranças do PT, os advogados do PT foram ao mundo inteiro peticionar exatamente isso, foram ao exterior dizendo: esse julgamento é injusto, isto é um crime político, isto é uma perseguição, né? E pediram sanções, pediram manifestações, pediram intervenções, pediram todas as formas de pressão para denunciar, para, enfim, de alguma maneira mudar, evidentemente, né? Porque quando você denuncia, você critica, você vai ao exterior, etc., você quer o quê? Mudar um certo estado de coisa que você considera injusto. E aqui é uma questão até filosófica, né? O país não é um organismo no sentido de que as autoridades representam o país, os interesses gerais do país. As pessoas, cada pessoa é soberana, ou seja, os direitos individuais são inalienáveis. O direito de criticar, contestar, peticionar, fazer passeata, movimentações, dar opiniões, criticar autoridades, criticar processos, dizer que é injusto, pedir que isso seja criticado, que seja, enfim... Pela fala aqui do analista político, ou seja, cientista político, Fernando Schuller, ele diz claramente, uma pessoa sensata, estudiosa do direito, um cientista político formado, com pós-graduação, dizendo a verdade numa emissora que tem convênio com a China. Não sei nem como é que ele está falando isso aí. E disse claramente que é um direito de exceção. O direito de exceção, ele está se referindo a um tribunal de exceção, para não ficar mais escancarado, senão ele poderia ser censurado ali na Band. Então você nota que um verdadeiro jurista está mostrando a realidade do Brasil, né? Que ele não poderia, Bolsonaro, jamais ser julgado no STF, que ele não tem foro privilegiado. Ele não é um deputado federal, nem um presidente. É um ex-presidente que deveria ser julgado na primeira instância. Como o Lula foi julgado na primeira instância e foi condenado. Então, esse é um ponto crucial, né? E existe também aqueles, né, que estão dizendo que o Eduardo Bolsonaro está violando a soberania, não tinha nada aqui lá nos Estados Unidos, mas o PT foi no mundo inteiro, como ele disse, há anos passados. E ninguém falou nada, a imprensa não noticiou nada. Eles conseguiram resolver alguma coisa no mundo inteiro? Não, porque o Lula é um ladrão, né? E foi condenado justamente. Como é que o Donald Trump, os Estados Unidos, ou sei lá, outra nação, poderia dizer que foi tudo errado que aqueles juízes federais fizeram, né, nos tribunais, condenando o Lula, não só pelo aquele sítio de Atibaia, mas bilhões de reais desviados, enrolados no mensalão, no petrolão, em tudo quanto é lugar. Então ele foi condenado justamente, não conseguiram a ajuda dos universitários, vamos assim dizer. Já o Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos, porque a gente está vendo a violação do direito no Brasil. Um tribunal de exceção, como ele está querendo dizer, que eu estudo direito, eu sei o que ele está querendo dizer. Ele disse um direito de exceção no Brasil, mas o direito de exceção é um tribunal de exceção. Um tribunal fake. É mais ou menos isso, na linguagem, né, popular. Então, eles foram buscar ajuda lá fora e não tiveram êxito, porque o Lula foi condenado. Como é que eu vou ajudar uma pessoa toda errada? Já o Bolsonaro está sendo condenado injustamente por não ter cometido crime algum. Ter roubado ao INSS, não fez nada, ele nunca roubou nada. Durante seus 40 anos como parlamentar, como político, e fez um governo brilhante, né? Tem esse agravante, né? Ele fez um governo brilhante, que esse desgoverno agora está levando ao Brasil à bancarrota. Isso ele não falou, porque a gente está vendo isso. Tudo para trás. Tudo, em todas as áreas. Da educação, da economia, nem se fala. Da segurança, né? Então a gente está vendo esses 11 ministros do STF que deram uma ajudinha, né, juntamente com a esquerda norte-americana, para colocar o ex-condenado, quer dizer, o descondenado na presidência. E agora a gente já sabe o resultado, como ele mesmo disse, todo mundo já sabe o resultado, né,
desse julgamento do Bolsonaro, né? Do plano do golpe aí que eles inventaram. Bolsonaro estava na Flórida e o 8 de janeiro estava acontecendo aqui. Como é que ele praticou um golpe lá dos Estados Unidos? Ainda retornou para o Brasil para ser preso. Tem que ser muito inocente, ou sei lá, desavisado para acreditar nisso, né? Isso não tem como acreditar. Só uma pessoa muito sem noção. Então esse aí é um cientista político mostrando, né, as ilegalidades do direito no Brasil que o Poder Judiciário vem fazendo. Ele fala que o direito no Brasil virou uma massinha de modelar. Eles fazem do jeito que eles querem lá no quarto escuro e você tem que engolir o que o Alexandre de Moraes e os 11 ministros fizeram. E vale como direito no Brasil. E a teoria que você estudou, joga tudo no lixo, que não tem teoria. O que vale é o que eu mando. É que eles estão mandando, entendeu? É mais ou menos isso. Então a gente vê arbitrariedades em tudo. A gente vê um Supremo Tribunal Federal aliviando, passando a mão na cabeça de bandidos. Eles desfizeram a Lava Jato e roubaram bilhões do nosso dinheiro. E condenam o Bolsonaro que não roubou um relógio sequer de camelô por R$50, que eles estavam dizendo anteriormente que ele tinha roubado relógios, joias, ele é ladrão também, a gente escutava isso nas ruas. Mas foi provado que era tudo mentira, como eu sempre avisava as pessoas. Isso é tudo conversa. Entendeu? Então a gente vê essa ilegalidade no universo jurídico sendo cometida contra o Jair Messias Bolsonaro. Por isso, né, por isso que o Trump, Marco Rubio, os Estados Unidos, que existe uma verdadeira democracia, a maior do mundo, está sancionando aqui no Brasil com taxas de 50%, né, no agronegócio, quer dizer, em todo o Brasil. Sancionou Alexandre de Moraes como um violador dos direitos humanos, com a lei Magnitsky, e vão outros juízes também serem sancionados. Essa é a minha visão. Porque eles vão prender Bolsonaro na Polícia Federal, como ele disse, e mais juízes serão magnetizados, uns 8 aos 11. Acho que só vai ficar de fora agora, pela aquela fala que o André Mendonça fez esse discurso esses dias, muito bonita, esse talvez fique de fora, né? Ele se manifestou contra alguma coisa, começou a se manifestar. Mas os outros serão punidos com as sanções de Trump, e essas taxas de 50% podem ir até 500%. Já disse um deputado norte-americano aí, porque o Brasil está ajudando, fomentando a guerra com a Rússia e a Ucrânia, fazendo acordos ali, né? A gente sabe o que está acontecendo. Acordos escusos, né, com a Rússia, né? Então o Brasil será punido com várias sanções ainda. E até quando a gente vai ficar de braços fechados? São padres, pastores, todos sendo punidos, perseguidos pelo Poder Judiciário de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, hoje saiu uma matéria, dia 24 de agosto, hoje, domingo, de que jornalistas que chamaram ele de satanista está no inquérito, vai ser preso. Um outro jornalista que ficou preso por 1 ano, por ter falado mal do STF em 2022, ficou preso durante 1 ano, está com tornozeleira eletrônica, até hoje. Entendeu? Jornalista. Então eles prendem por opinião. Eles prendem por nada. Isso não é ditadura? Isso não acontece na Nicarágua? Em Cuba? Na China? Isso não acontece nos Estados Unidos? Que é uma democracia. Então como é que o Brasil é uma democracia? Me explica isso aí. Ele vai dizer aí, ele não quis falar isso aí porque ele não ia poder falar que ia ser censurado. Mas o Brasil não é uma democracia. Né? Quem estuda direito tem que confessar isso. Não tem como dizer outra coisa. Ou então rasga tudo e joga no lixo a Constituição Federal, o que eles estão fazendo. Entendeu? Então o Brasil não vive numa democracia. O Bolsonaro está passando banco de amassou por causa dessa esquerda que quer perpetuar no poder. E não querem o Bolsonaro em 2026. O único presidente que seria eleito democraticamente. Porque esse que eles querem colocar aí da terceira via, o povo brasileiro não quer, não. Eles vão fazer outra manobra para colocar outro Lula lá.
Entendeu? Então é isso, é triste você ver um cientista político falando, mas ele é bolsonarista. Que bolsonarista o quê, rapaz? O cara tá na Band. Ele não tem viés político partidário assim declarado, não, mas ele tá vendo a injustiça que está sendo cometida com o Bolsonaro. Com os presos do 8 de janeiro, ele está vendo. Ele não é bolsonarista, ele nunca foi manifestação de Bolsonaro, nada disso. Entendeu? Ele é um cientista político, ele tem que falar a verdade do direito, ou então ele vai negar o que ele estudou, né? Então é isso que nós estamos vendo. Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para um amigo até mesmo inimigo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.